Sim, teve dois casos que me marcaram demais, assim, que foi bem emocionante. Foi uma paciente nossa com síndrome de Down. Ela já fazia o acompanhamento com a físio e tudo mais, mas ela ainda não tinha forcinha na perna, no tronco, na musculatura para andar, né? Não tinha, faltava equilíbrio ainda. E com 2 meses, um dia ela chegou já, segurando a mão da mãe por um dedinho assim, ela chegou andando e falou, caramba, cara, isso não tem preço, né? Talvez mesmo você tá assistindo, você tem a sensação de liberdade, porque assim, eu não posso correr, mas o cavalo pode. Então assim, a Giovana, ela não tinha o controle do corpo, ela tinha o corpo todo molinho, né? Então ela só tinha a sustentação do pescoço aqui, da parte da nuca, então ela não sentava, ela não engatinhava e pouco tempo depois ela já estava se sustentando sozinha no cavalo. E aí então ela aprendeu a sentar, ela aprendeu a se sustentar. Então ela entendeu o corpo dela, o movimento do corpo dela. Foi depois da ecoterapia. O Mário nunca teve problemas motores, então o Mário tem problema comportamental, né? O Mário, antes da ecoterapia, nós temos cachorro em casa, ele não identificava o cachorro como um ser vivo dentro de casa. Ele passava como se fosse um tapete e não ligava. Hoje o Mário chega em casa e monta cavalo no nosso cachorro. Então assim, a identificação com animais, com a natureza, com o próximo, o carinho afetivo, tudo isso mudou muito. A ecoterapia ajuda muito ela no dia a dia, assim, fez ela avançar demais em várias coisas, a percepção dela do espaço, ela entender onde ela está. Para mim que tem assim uma marcha limitada, já é uma coisa mais, imagina uma pessoa que não anda de jeito nenhum, ela correr em cima de um cavalo que não é para ela. Para mim já foi mágico, foi incrível, assim, é um momento que eu vou guardar pro resto da minha vida. Mas imagina para uma pessoa que não anda de jeito nenhum, não tem mobilidade alguma, ela poder correr. O controle de tronco dele. Você está vendo que na cadeira tem uma dificuldade gigante para ficar ereto, coisa e tal. O cavalo ele fica. Você não precisa de gente segurar ele fica retinho no cavalo, ele anda, parece que é uma pessoa só. Acho que cavalo e criança se transformam numa pessoa só. Porque eu estou vendo lá, vocês estão vendo, exatamente, ele tem uma dificuldade do controle de tronco. Em cima do cavalo, ele não tem. Ele tem uma postura fora do normal. É um negócio incrível. Realmente um trote mágico. O cavalo ele faz parte da minha vida desde pequena. Desde criança eu tive contato com o cavalo, mas nada muito técnico e nem terapêutico. Era mesmo lazer, o prazer de estar com o cavalo desde a infância. Na época da faculdade ainda, os colegas estavam apresentando um seminário sobre ecoterapia. Era mais novo ainda. E explicaram sobre a marcha do cavalo. Ele ao passo que a biomecânica dele é mais de 90% igual a nossa. Eu falei, caramba, né? Muito louco isso. Fui atrás. Eu cliniquei, logo que eu me formei eu fui direto para a clínica. E nesse meio tempo surgiu a ecoterapia, que eu acabei deixando a clínica de lado e estou até hoje. E indo atrás encontrei a Gabriela aqui, o Trote Mágico. E ela, graças a Deus, nos dá muita liberdade de conhecer o cavalo, de sentir o que o cavalo passa, da energia do cavalo, a força do cavalo. A ecoterapia começou assim, de repente, e contaminou e tomou conta da minha vida, realmente. E isso desde então só cresceu todo esse amor, essa paixão pelo cavalo. E eu sempre quis trabalhar com criança, queria alguma coisa na parte infantil. E, nossa, deu para unir as duas coisas. E é uma paixão assim, eu falo que o cavalo é um bichinho viral. Ele pica a gente
e contamina mesmo, que você não consegue sair mais. Desde então é só com o cavalo que eu trabalho mesmo. Bom, eu fui diagnosticada com paralisia cerebral de parética, né, do lado direito. Eu uso a cadeira para longas distâncias e ando curtas distâncias com apoio. A Giovana é nosso serzinho de luz, né, Gi? É a nossa luz. A Giovana, ela tem paralisia cerebral, mas é uma paralisia cerebral leve. O comprometimento dela maior é motor. O Mário tem 3 anos, ele é um autista, não tem nível classificado ainda. De maneira geral, ele é uma criança muito tranquila, dentro dos parâmetros do autismo, né? A Joana tem uma alteração genética que a gente descobriu mais ou menos quando ela tinha uns 2 anos, né? Mas desde pequena, desde que ela tinha 6 meses, a gente já viu que ela tinha atraso de desenvolvimento. O Vinícius é uma criança de 7 anos, um cara extremamente especial de natureza. Ele é uma criança muito simpática, muito falante, extrovertida, de bem com a vida. E nasceu de 29 semanas. É isso, né, filho? Nasceu de 29 semanas. Ele tem um diagnóstico de paralisia cerebral. Primeiro que a ecoterapia é fantástica. Faria quase um milagre. Mas é assim, a ecoterapia, ela tem o próprio cavalo, por si só, ele já faz boa parte do trabalho para a gente. Ele, com seu movimento tridimensional, ele consegue mandar vários estímulos para a criança, onde vai havendo a comunicação com o cérebro e vai tendo o resultado que a gente quer, de acordo com cada criança. A marcha dele, a criança sentada no dorso do cavalo, o cavalo andando ao passo, 90% da marcha do cavalo se assemelha à do ser humano, como eu falei. Então, só da criança sentada ali em cima, 80% da terapia está sendo feita. O cérebro dela já vai estar recebendo muito estímulo de como ela estivesse realmente andando. E então, como o cérebro está recebendo esse estímulo, ele tem que devolver impulsos para contrações musculares. Para, opa, desequilibrou, tem que voltar. Ah, estou indo para lá, tem que voltar. Cada um deles tem um modo de andar, então você aprende todas as marchas que você não teve na sua vida inteira. Desde da marcha mais seca, aquela marcha mais maleável, o movimento do quadril que geralmente a gente não tem, né? De associação de quadril, você faz involuntariamente. E a parte motora, que é o que mais comum a pessoa vê, que quando fala ecoterapia, vai procurar em algum lugar, pesquisa e logo já vê, que é mais parte motora. Auxilia muito. A gente tem casos de crianças que estão começando a andar já com auxílio da ecoterapia também. Ela não é exclusiva, é necessário as outras terapias para a criança, mas o cavalo vem agregar e muito nisso. E auxilia muito em todos os aspectos. Então, meia hora disso parece que não, mas para a criança é muito cansativo até para a gente. Põe um adulto no cavalo, a gente costuma colocar os pais para andarem, justamente para os pais sentirem isso. Você anda e fala, nossa, realmente trabalha demais. O quadril, a coluna, o tônus muscular trabalha muito mesmo. E isso a gente associa com o lúdico. Alcançar uma bola, jogar um bambolê, alcançar a orelha do cavalo, texturas do cavalo, o pelo do cavalo, a crina, a temperatura. Isso uma criança é estímulo demais, isso é muito gostoso. E a gente une o útil ao agradável. Para a criança é uma festa vir para cá, nem é uma terapia. Ela vem para cá, ela se diverte e está fazendo a terapia dela, nem sem perceber. Ela vem realmente para um lazer quase. Ele não fica só em cima de um cavalo, né, e fica dando voltas. Você trabalha um todo, né? A própria questão de sociabilização dele com as pessoas, da conversa, da parte lúdica, da parte motora, conversa tudo. Todas as terapias para ela são importantes, né? A físio, a TO. A gente começou a uns 4, 5 meses depois do início das outras terapias. Mas a ecoterapia, ela amarrou
tudo que ela faz, sabe? E eu tenho certeza que a ecoterapia foi o que fez com que ela progredisse, de verdade, né? Então, assim, a Giovana, ela não tinha o controle do corpo, ela tinha o corpo todo molinho, né? Então, ela só tinha a sustentação do pescoço aqui, da parte da nuca. Então, ela não sentava, ela não engatinhava. E aí, ela fazia as outras terapias, mas ela só conseguiu a sustentação do tronco depois que ela começou a ecoterapia. Então, quando ela começou a eco, as meninas tinham que subir com ela no cavalo, né? Tinha que trotar com ela. E pouco tempo depois ela já estava se sustentando sozinha no cavalo. E aí então ela aprendeu a sentar, ela aprendeu a se sustentar. Então ela entendeu o corpo dela, o movimento do corpo dela. Foi depois da ecoterapia, com a eco. Então fez toda a diferença na vida dela. Ela é bem ampla, a ecoterapia. Ela consegue abranger tudo, não somente a parte motora, a parte cognitiva, a parte emocional. Vou te dar um exemplo, uma pessoa com depressão. É possível fazer ecoterapia para tratamento para depressão. Como? O cavalo, ele dá um empoderamento para a gente. Você deixa naquela condição, depressão, geralmente a pessoa está mais introvertida, não vê coisas positivas. Ela vai estar naquele nível, ela está ali em cima do cavalo e dando possibilidades para ela de ver as coisas de um olhar diferente, ver novas possibilidades. E, claro, como eu já disse, associando o lúdico e os terapeutas que vai inserindo o que é necessário também para essa pessoa. Também trabalha autoconfiança, insegurança e vai dando essa segurança que a pessoa precisa, entendeu? Muito, né? Porque se você confia na pessoa. A partir do momento que você está confiando na pessoa, você passa a ter confiança em você mesmo. Que é a parte da psico que na verdade a gente nem percebe. Porque se você me colocar numa sala para falar com um psicólogo, não vai sair nada. Mas quando eu tô no cavalo, eu tô falando, não tô percebendo. Tanto que a autoestima, a autoconfiança, ela está sendo trabalhada. Não é só o físico, né? Ela está sendo trabalhada de uma forma que eu não perceba. Mas eu percebo as evoluções ao longo da vida. Mas quem vê fala, nossa, né? Uma criança não dá na metade do cavalo. Aí a criança lá em cima, ela se sente forte, se sente corajosa, né? E isso também ajuda muito na autoestima dessa criança. Que talvez na escola, não sei o que tem, sempre, às vezes, acaba tendo um preconceito ainda nas escolas, em muitos lugares. Mas aqui é o mundo dela, aqui ela se sente muito forte, aqui ela se sente alta. Essa posição da criança no cavalo dá para ela uma autoconfiança, uma força que é muito legal de se ver. Você vê a criança ali em cima super confiante, falar, eu quero ir para cá, ela puxar uma rédea, ou falar, eu quero ir para lá, pedir para a gente, tio, me leva até lá, a gente vai puxando o cavalo e ela vai toda feliz, toda forte. Você vê o sorriso da criança, é demais, é fantástico isso. Você trabalha a parte superior, de membros superiores, volto a dizer, a questão psicológica é muito importante da criança, porque ali ela interage, ali ela conversa, tudo é uma terapia, né? É uma terapia que trabalha com um todo, você não mexe só aquela questão, né? E foi muito pouco tempo que ela me atendeu, mas foi incrível. Incrível, assim, eu sou outra pessoa. E a gente nunca sentou numa salinha para conversar. Foi da confiança. Ela lá em cima, ela sai da posição de inferior e está no superior. Isso vai reforçando a autoestima dela e é onde a gente consegue alcançar nosso objetivo. Então o cavalo por si só, ele já faz isso pra gente. E associando com os recursos que a gente tem do lúdico, da técnica, da psicologia também, da abordagem, a gente consegue o resultado final com êxito. Então a gente percebe muito essa interação e isso é muito importante. Isso a gente procura mais, porque a gente já foi em algumas clínicas, né, não de ecoterapia, mas de outras coisas, mas acho que pode se aplicar a eco também, onde o atendimento era quase uma fila, né, um padrão, a gente chamava de indústria, era uma indústria de atendimento. Então vem lá, vem cá, ó, seu filho precisa comer, então a gente vai fazer isso, ó, não deu certo, você precisa ver, precisa mudar, Não, é você entender a criança,
o momento onde ela está e como você pode ajudar ela da melhor forma possível. Então isso faz toda a diferença. Porque cada criança tem seu objetivo, cada criança é única, nós somos seres ímpares, né? Então cada um tem aquilo a ser trabalhado e a gente consegue alcançar. O cavalo faz boa parte do trabalho, como eu já disse, aí depois os profissionais que acompanham, que normalmente é um psicólogo e um fisioterapeuta, vão inserindo atividades. A gente trabalha bastante com o lúdico, auxiliando o cavalo nesse trabalho, porque o principal é o cavalo mesmo. E o lúdico vai sendo associado, inserido associadamente, para a gente conseguir o que a gente quer. O que é fundamental, né, nessa fase, né? Quando você está falando de criança, a gente sabe que uma terapia para dar certo, ela precisa ser lúdica, porque senão fica pesado, né? É recomendado para todas as pessoas, sim, todas as idades. Claro que nós pedimos aqui um laudo médico. Crianças, por exemplo, que têm luxações do quadril, não é recomendado. A gente faz um trabalho de ecoterapia, porém não no cavalo. Faz uma aproximação no cavalo, ela vem... Só de sair de um ambiente de 4 paredes, isso é muito bom para uma criança, né? Receber o estímulo de pisar numa grama, sentir as texturas do cavalo. Mas tendo um laudo médico, indicação médica que a gente pede, tranquilo, é excelente. Para todo o público, para todas as idades. É porque é um tratamento... Não é humano, né? O cavalo é um bicho, mas eu considero como se fosse um tratamento humano. É o que você falou, o movimento ela pode fazer em qualquer lugar, né? Ou em diferentes lugares. Mas o cavalo, ele tá... Eu entendo que é uma relação íntima deles, né? Da criança com o cavalo. Então eu tenho certeza que ele entende o que a Giovana precisa, o que cada criança precisa. Ele conhece a Giovana. Então eu penso assim que o cavalo ele entende o que ele pode avançar, o que ele pode contribuir. É uma relação de intimidade mesmo. Então eu acho que ele consegue passar para a Giovana toda a confiança que ela precisa para fazer os exercícios, sabe? Eu acho que eles entendem bem mais do que a gente, né? O que a gente fala, porque eles são muito carinhosos. Indiferente da pessoa, quem seja que está tratando, você entendeu? Eles reconhecem realmente. A temperatura do cavalo, a placenta, o líquido da placenta em vida intrauterina, assemelha-se à temperatura do cavalo. E isso transmite para a criança, até mesmo para o autista, principalmente para ele, aquele conforto, aquele reconforto. A criança quando está... Você pode reparar, às vezes a criança quando quer chorar não faz aquela posição assim, que seria como se estivesse voltando para o afago da mãe, para a vida uterina. E tem esse lado também da temperatura do cavalo, que se assemelha ao líquido da placenta. Isso vai acalmando a criança também. Então o cavalo é libertador, assim. É como se você tivesse asa. Antigamente eles ficavam presos, hoje eles ficam soltos, né, no pasto. Fica mais fácil tratar deles, porque... E eles ficam mais dóceis também. Eu acho que eles têm mais espaço para andar, para brincar, sabe? E andam para todo lado. Nossa, se a gente pudesse agradecer o cavalo, cara. Ele é um colega como qualquer outro trabalho nosso. Ele ajuda tanto e talvez com certeza ele faz ideia desse tanto que ele ajuda. Com certeza de alguma forma ele sente isso. E a gente agradece ele do jeito que a gente pode. A gente trata muito bem a alimentação, veterinário, o que a gente pode fazer, cara, a gente faz. E se a gente pudesse olhar no olho dele e falar, meu, isso é demais, agradecer e é fantástico o que eles fazem com a gente e pela gente. É demais mesmo. E aí a gente vê esse resultado em cima dos animais, não tem palavras, né? É gratidão. Eu não vejo o cavalo como uma ferramenta de trabalho. O cavalo, para mim, ele é um coterapeuta. Ele me auxilia realmente na terapia com as crianças. E esse fato, essa atitude de deixar ela aposentada é uma retribuição do que ela já fez para mim. Ela me ajudou tantos anos com as crianças, eu consegui fazer tantas coisas com ela e nada mais justo.
é só uma retribuição do que ela fez para mim todos esses anos. E os animais, eles têm você percebe que eles têm um carinho, uma sensibilidade muito grande, que eles se doam muito, né? Para eles, eles não estão simplesmente ali caminhando, né? Andando porque alguém mandou. Eles entendem que aquilo é também uma espécie de doação deles para aquelas pessoas. Então a gente percebe que isso ajuda muito eles também, colabora muito, essa interação com o meio colabora imensamente para que a terapia seja ainda melhor. Deus realmente criou o cavalo e para a gente mesmo, para dar essa sequência para a gente, porque assim, o passo é similar ao nosso jeito de andar, a temperatura dele, ele tem a pelagem numa textura, a crina de outra, o que vai facilitando para a gente na parte sensorial com a criança e vai auxiliando a criança também nessa parte sensorial, no pegar, no tocar as coisas e é um grande facilitador. O cavalo assim é sensacional. Então tem muita dedicação. E a gente já teve o cuidado da Gabi assim, com os profissionais que eu imagino, eu não faço não tenho participação na seleção dos profissionais, mas a gente já teve mudança de físio, por exemplo, e eles têm o mesmo perfil de carinho, de amor, de atenção. As pessoas para trabalhar, fazer parte da equipe do Trote Mágico, a gente vê em primeiro lugar o coração. É a parte humana mesmo da pessoa, entendeu? Que ela coloca a emoção na frente. É claro que a gente tem que avaliar uma parte técnica, tem que ver um profissional que vê a metodologia correta para trabalhar com cada criança. Mas primeiro de tudo ele precisa colocar o coração dele. E nisso as crianças, os pais sentem o coração dos profissionais que estão atuando e é onde vem o retorno bem rápido. É isso que dá esse retorno rápido para a gente. Fazer as coisas com o coração, com amor, com prazer que o retorno vem. Então, para trabalhar no Trote Mágico, a gente vê principalmente isso daí. Para a gente, que é pai de uma criança especial, muito mais do que as terapias, muito mais do que o convênio dá, o que o convênio não dá, o que a possibilidade que um convênio dá, o outro, o remédio que você tem que comprar, assim, esse abraço que as pessoas dão na gente é muito importante. Ah, não vejo como emprego não, cara. É quase um lazer. Eu acho que quando você tem um emprego que você gosta, cara, acho que você nunca vai ter que trabalhar na vida. Eu venho pra cá e venho pra cá sem pressa pra ir embora, a gente vem, bate papo, criançada vem, a gente se diverte junto, anda de cavalo, faz o que tem de fazer, cara, e é muito, a gente nem vê a hora passar, é muito bom mesmo, é muito gostoso. Só quem tem esse contato vai saber do que a gente tá falando. O Mário se adaptou muito rápido com eles aqui, no dia da visita já. No primeiro dia que a gente veio conhecer na visita, quando a gente estava procurando ainda condições, né, de vir pra cá, ele já se apegou na hora com todo mundo, já. Foi muito rápido. E ele não tem essa facilidade com todo mundo, não. É bem atípico, né? O Mário se apegar com alguém. E aqui chegou e já se ambientou na entrada já. Parece que passou da porteira, o Trote já abraçou ele e ele abraçou o Trote. Primeiro não é trabalhar, é realmente um prazer isso que a gente faz. E tanto é que a gente sempre trabalha sorrindo, porque o cavalo ele dá esse retorno para a gente emocional e de segurança também, como eu já disse anteriormente. É legal demais, você vê as famílias que chegam aqui, elas ficam super à vontade, sentam na grama para acompanhar o atendimento, ficam tomando café, fazem pipoca, fazem piquenique. Isso que eu falei, isso é fantástico. As famílias vêm para cá também, sentem à vontade. É legal você perceber também, a gente perceber a confiança que eles têm nos profissionais. Eles chegam, eles ficam à vontade, a criança fica lá fazendo tratamento. Fala, cadê o pai, cadê o pai? O pai está lá tomando café, tranquilão, sentado, a mãe está lendo um livro. Isso é demais, isso é demais. A gente percebe
essa confiança que eles têm na gente. Família, né? Não é nem equipe, aqui já virou família. Eu acho que é um capítulo à parte da ecoterapia aqui no Trote Mágico, né? É muito importante porque, além de ser pai e mãe de uma criança especial, a gente também é um ser humano. A gente também é um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um ser também. A gente também tem a vida nossa, a vida própria da gente. Então poder compartilhar outras experiências, poder chegar aqui, conversar com a Gabi, sei lá, e falar, fiz isso, fiz aquilo. Não só não quer dizer que a gente a criança é um fardo, não, muito longe disso. Mas como todos os pais que têm filhos, também cuidam dos filhos e também conversam sobre outras coisas, para a gente também é importante conversar sobre outras coisas, falar sobre outras coisas e compartilhar outras experiências. Em momentos de lazer também, a gente, não só a terapia, os pais vêm para cá também para ter aquele momento de lazer, aquele momento deles mesmo, e aproveita tudo isso que a gente pode oferecer. A criança ajuda a gente a dar um banho no cavalo, eles brincam à vontade descalço na grama para poder sentir aquela coisa de terra, de grama, e os cavalos ficam sempre junto com a gente, auxiliando nessa interação também. E eu vejo como um segundo lar, uma extensão da família, que é o Trote Mágico, é uma grande família mesmo. Quem chega aqui chega para somar, chega uma família, seja uma família, seja um colega de trabalho, seja qualquer um que vem aqui, cara, a gente trata da mesma forma. A gente trabalha muito nisso, na parte biopsicossocial. A gente não vê a criança só a criança tem uma família. E essa família, às vezes, nos traz alguns problemas que a gente... Não, estamos juntos, vamos trabalhar nisso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui realmente é mágico, é realmente um trote mágico. Então você vê o contato da criança com os cavalos, você vê, é muito bonito, não dá nem para explicar, eu não sei, não tenho palavra para explicar. É porque tem amor, tem dedicação. Então a gente percebe, que é o que eu falei anteriormente, né? A gente percebe que eles pensam a vida da Giovana, não a terapia, só a ecoterapia. Eles pensam a vida da Giovana como um todo. Então o amor com que eles fazem isso aqui, tu vê que não é uma coisa ligada somente à questão profissional, né? É porque ama mesmo, todo mundo que vem para cá entra e faz tudo com muito amor. Isso aí não tem coisa igual para as crianças, para quem precisa. Né? Eu sou eternamente grata, eu agradeço a Deus de colocar em anjos aí